Você, você tem amor pela palavra de Deus? Você ama as Sagradas Escrituras? Ama o Evangelho de Jesus Cristo? Já leu a Bíblia toda? Já leu a sua Bíblia no dia de hoje? Quantas vezes você já leu a Bíblia em toda a sua caminhada cristã? A palavra de Deus, ela é o manual do cristão. Ela é a bússola para toda a vida. E nós devemos viver este livro. O que está aqui é válido. O que está fora daqui, tome muito cuidado. Vamos ler a palavra de Deus? 21º dia do desafio 72 dias. Glória a Deus! Paz seja com todos. Deus abençoe, Deus ilumine você que está aqui vendo essa transmissão. Futuramente vai estar vendo, vai estar compartilhando. O importante é você compartilhar. Eu nunca falei isso aqui, mas se você está vendo aqui no meu canal no YouTube, se inscreve aí, dá essa moral, dá essa honra de ter a sua inscrição aqui. Deixa o seu like e compartilha para mais pessoas, divulgue esse desafio. Nós precisamos que a nossa geração, seja a geração Y, seja a geração Z ou as demais gerações que vão vir aqui após nós, precisam também ler a palavra de Deus, conhecer mais a Deus, conhecer Jesus aqui dentro da palavra, porque no nosso meio, nos tempos atuais hoje, a gente está vendo muita coisa distorcida que não faz sentido nenhum do que a palavra de Deus nos faz aqui, mas somente a essência aqui que nós devemos permanecer e zelar por ela. O que tem visto por aí fora, não estou criticando, não estou menosprezando, mas as coisas que temos aí fora, vamos dizer, as profetadas, as coisas erradas aí, só Deus na causa. Mas a gente segue no que Jesus nos deixou. Eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Se você me ama, guardará os meus mandamentos. Os mandamentos de Deus, de Jesus Cristo, é a palavra dele, já está escrito aqui. Vamos ler então? A bandeira de hoje, não pode faltar. A bandeira de hoje é a bandeira do... Olha aqui, gente. Mais um estado que eu também vou conhecer muito em breve. Em nome de Jesus. Bandeira do Amapá. Alô, Amapá! Deus abençoe todos os, como é que fala? Amapaenses, né? No Piauí, piauiense. No Ceará, cearense. No Pernambuco, pernambucano. No Rio de Janeiro, carioca ou fluminense. Em Minas Gerais, o mineiro. E os amapaenses? É amapaenses? Quem for daí, me conta aí como é que é aí, vocês do Amapá. Jesus abençoe grandemente a vida de vocês, todo o povo do Amapá aí. Em nome de Jesus. Hoje vamos concluir o primeiro livro, a primeira carta dos reis, né? Vamos completar e já iniciar o nosso segundo livro de reis. Glória a Deus. Jesus, fale conosco pela sua palavra sempre, meu Pai. Precisamos ouvir a voz do Senhor. E podemos ouvir, ó Pai, a voz do Senhor com a palavra, com a Bíblia aberta, meu Pai. Com ela fechada é apenas mais um livro, mas com ela aberta nós podemos discernir, conhecer e o Senhor se revelar a nós pelas suas sagradas escrituras. Fale conosco mais e mais no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos lá? 1 Reis, capítulo 19. Elias no Monte Sinai. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que fica na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto. Andando um dia inteiro, aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim:
Já chega, ó Senhor Deus, acabe agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo nele tocou e disse: Levante-se e come. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão amassado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: Levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou em uma caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: O que você está fazendo aqui? Ele respondeu: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti, e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: Saia e vá diante de mim no alto monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois o fogo veio um sussurro, calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti, e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: Volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria. Unja Gel, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, como profeta, para ficar em lugar de você. As pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú. E todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não abandonaram o Deus Baal e não beijarem a sua imagem, a chamada de Eliseu. Versículo de número 19 em diante. Vamos lá. Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de bois, e ele estava arando o último par. Elias passou perto de Eliseu e jogou a sua capa em cima dele. Então Eliseu largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu irei com você. Elias respondeu: Está bem, pode ir, eu não estou impedindo. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os 2 bois e matou-os. Então fez o fogo com uma madeira de canga e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando com seu ajudante. Glória a Deus.
Aqui, né? Elias, depois veio Eliseu, seu sucessor, passou a capa para Eliseu e assim ele deu continuidade, né? Nós temos um legado a deixar para a nossa próxima geração e um desses legados é que eles amem a Deus, amem a palavra dele, em nome de Jesus. A guerra contra a Síria, 1 Reis, capítulo de número 20. O rei Ben-Hadad da Síria reuniu todo o seu exército e, apoiado por 32 outros reis, com seus cavalos e carros, subiu e cercou a cidade de Samaria e atacou-a. Ele enviou alguns mensageiros, os quais entraram na cidade e disseram a Acabe, rei de Israel: o rei Ben-Hadad exige que o Senhor entregue a ele a sua prata e o seu ouro, e as suas folhas e os seus filhos mais fortes. Acabe respondeu: diga ao meu patrão, o rei Ben-Hadad, que eu concordo. Eu e tudo o que tenho somos dele. Mais tarde, os mensageiros voltaram com outro recado do rei Ben-Hadad. Era o seguinte: eu lhe mandei uma mensagem exigindo que você me entregasse a sua prata e o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos. No entanto, amanhã, a esta hora, eu vou mandar os meus servidores e eles vão examinar o seu palácio e as suas casas dos seus servidores. Eles vão tirar tudo aquilo que acharem que tem valor. Então o rei Acabe reuniu todos os líderes do país e disse: vocês estão vendo como esse homem está querendo nos arruinar. Ele mandou um recado exigindo que eu entregasse as minhas mulheres, os meus filhos e a minha prata e o meu ouro, e eu o concordei. Os líderes e o povo responderam: não dê atenção a ele, não entregue nada. Então Acabe respondeu aos mensageiros Ben-Hadad o seguinte: digam ao meu patrão, o rei, que eu concordo com tudo o que ele pediu na primeira vez. Porém, não posso concordar com o que ele está exigindo agora. Os mensageiros foram embora e entregaram essa resposta. Ben-Hadad tornou a mandar os mensageiros. Eles levaram a seguinte mensagem: que os deuses me matem se eu não arrasar Samaria com um exército tão grande, que se cada soldado levar dela um punhado de terra, a cidade vai despedaçar. O rei Acabe respondeu: diga ao rei Ben-Hadad que um verdadeiro soldado se gaba depois de uma batalha e não antes. Ben-Hadad recebeu a resposta de Acabe enquanto ele e os outros reis estavam bebendo nas suas barracas. Então deu ordem aos seus soldados para se aprontarem a fim de atacar a cidade, e eles se colocaram em posição de batalha. Enquanto isso, um profeta foi falar com Acabe, o rei de Israel, e lhe disse: o Senhor Deus diz o seguinte: você está vendo todo esse enorme exército? Pois hoje eu darei a vitória a você, e então você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Quem vai comandar o ataque? Perguntou Acabe. O profeta respondeu: o Senhor diz que os jovens, os ajudantes dos administradores dos distritos é quem deve fazer isso. Quem vai comandar a força principal? Perguntou o rei. O Senhor, ó rei, respondeu o profeta. Então o rei mandou chamar ajudante dos administradores dos distritos, que eram 232. Aí o rei convocou o exército israelita, que tinha 7.000 homens. O ataque começou ao meio-dia, quando Ben-Hadad e os seus 32 aliados estavam se embebedando nas suas barracas.
Os jovens ajudantes dos administradores avançaram primeiro. Alguns espiões mandados por Ben-Hadad contaram a ele que um grupo de soldados estava saindo de Samaria. Ele ordenou: prendam vivos esses soldados que tenham vindo para lutar, quer tenham vindo pedir paz. Os ajudantes dos administradores atacaram primeiro, seguidos pelo exército israelita, e cada um o matou um homem contra quem lutava. Os sírios fugiram e os israelitas os perseguiam, mas Ben-Hadad escapou a cavalo, junto com alguns soldados da cavalaria. O rei Acabe saiu, tomou os cavalos e os carros de guerra e derrotou completamente os sírios. Então o profeta foi falar com o rei Acabe e disse: volte, fortaleça o seu exército e faça planos cuidadosos, pois aqui a um ano o rei da Síria vai atacar de novo. O segundo ataque dos sírios, verso 23 em diante. Os oficiais do rei Ben-Hadad disseram a ele: os deuses dos israelitas são deuses das montanhas, e foi por isso que os israelitas foram mais fortes do que nós. Mas se lutarmos contra eles em lugares planos, seremos mais fortes do que eles. Portanto, faça o seguinte: tire os 32 reis do comando e ponha capitães no lugar deles. Depois, forme um exército tão grande como aquele que o Senhor perdeu, com o mesmo número de cavalos e carros. Nós lutaremos contra os israelitas nos lugares planos e certamente seremos mais fortes do que ele. O rei Ben-Hadad concordou e seguiu o conselho deles. Um ano depois, ele convocou os seus soldados e marchou com eles para a cidade de Afeca, a fim de atacar os israelitas. Estes haviam sido convocados e tinham recebido mantimentos. Eles marcharam contra o exército de Ben-Hadad e acompanharam em dois grupos, de frente para os sírios. Os israelitas pareciam dois pequenos rebanhos de cabras, comparados com os sírios, que estavam espalhados por todo o campo. Um profeta foi falar com o rei Acabe e disse: o que o Senhor Deus diz é o seguinte: os sírios dizem que eu sou um Deus das montanhas e não dos lugares planos. Por isso eu vou dar a você a vitória sobre o enorme exército sírio. E assim você e o seu povo ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Durante 7 dias, os sírios e os israelitas ficaram acampados de frente uns para os outros. No 7º dia começou a batalha e os israelitas, num só dia, mataram 100.000 sírios. O resto fugiu e entrou na cidade de Afeca. E as mulheres da cidade caíram em cima de 27.000 deles. Ben-Hadad também fugiu e entrou na cidade e se escondeu no quarto dos fundos de uma casa. Então os seus oficiais lhe disseram: nós ouvimos dizer que os reis israelitas são bondosos. Por isso, vamos falar com o rei de Israel. Vestiremos roupas feitas de pano grosseiro e amarraremos cordas no pescoço, e talvez assim ele não mate o Senhor. Então eles amarraram as roupas feitas de pano grosseiro na cintura e cordas no pescoço, e foram falar com Acabe. Eles disseram: o seu escravo Ben-Hadad pede que o Senhor não mande matá-lo. Acabe respondeu: então ele ainda está vivo. Ele é como se fosse meu irmão. Os oficiais de Ben-Hadad estavam esperando por um bom sinal e, quando Acabe falou em irmão, aproveitaram essas palavras e disseram: sim,
Senhor, Ben-Hadad é seu irmão. Tragam Ben-Hadad aqui para mim, ordenou Acabe. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe o convidou para subir no carro com ele. E Ben-Hadad disse: Eu vou devolver a vocês as cidades que o meu pai tomou do seu. E, além disso, você poderá pôr um cedro comercial em Damasco, como o meu pai fez na cidade de Samaria. Acabe respondeu: Se fizermos esse acordo, eu deixarei que você fique livre. Então Acabe fez o acordo com ele e deixou ir embora. Um profeta condena Acabe. Verso 35 em diante. Por ordem do Senhor Deus, um homem do grupo dos profetas pediu a um dos seus companheiros que lhe desse um soco. Mas o outro não quis bater nele, e por isso o profeta disse: Você desobedeceu a ordem do Senhor. Por isso, logo que você sair de perto de mim, um leão vai matá-lo. E logo que um homem saiu, um leão veio e o matou. Então aquele mesmo profeta foi falar com outro homem e disse: Dê um soco em mim. E ele lhe deu um soco e o feriu. Então o profeta enrolou um pano no rosto para se disfarçar e foi ficar na beira do caminho esperando que o rei de Israel passasse por ali. Quando o rei ia passando o profeta chamou um grito e disse: Eu estava lutando na batalha quando um soldado me trouxe um inimigo que havia sido preso e disse: Tome conta deste homem. Se ele escapar, você pagará com a vida, ou então pagará uma multa de 35 quilos de prata. Mas eu fiquei ocupado com outras coisas, e o homem escapou. O rei respondeu: Esse é o seu castigo. Você foi mesmo a quem deu a sentença. Aí o profeta arrancou depressa o pano do rosto, e o rei Acabe reconheceu que era um dos profetas. Então ele disse ao rei: Esta é a palavra de Deus, o Senhor. Você deixou que escapasse o homem que havia ordenado que fosse morto. Portanto, você pagará isso com a vida, e o seu povo será destruído em lugar do povo dele. Então o rei voltou aborrecido e com raiva para sua casa em Samaria. 1 Reis, capítulo de número 21. A plantação de uvas de Nabote. Depois disso aconteceu o seguinte: Acabe, rei de Samaria, tinha um palácio em Jezreel. Perto desse palácio havia uma plantação de uvas que pertencia a um homem chamado Nabote. Certo dia, Acabe disse a Nabote: Dê-me a sua plantação de uvas. Ela fica perto do palácio e eu quero aproveitar o terreno para fazer uma horta. Em troca, e eu lhe darei uma plantação de uvas dei uma plantação de uvas melhor do que a sua, ou, se você preferir, eu pagarei um preço justo por ela. Essa plantação de uvas é uma herança dos meus antepassados, respondeu Nabote. Que o Senhor Deus me livre de entregá-las ao Senhor. Acabe foi para casa aborrecido e com raiva por causa do que Nabote tinha dito. Ele se deitou na cama, virado para a parede, e não quis comer nada. Então a sua esposa Jezabel foi falar com ele e perguntou: Por que você está assim aborrecido? Por que não quer comer? Ele respondeu: É por causa do que Nabote me falou. Eu lhe disse que queria comprar a sua plantação de uvas, ou então, se ele preferisse, eu lhe daria outra em troca. Mas Nabote me disse que não me daria a sua plantação. Então Jezabel disse a Acabe, o seu marido: Afinal de contas,
você é o rei ou não é? Levante-se, anime-se e coma. Eu darei a você plantação de uvas de Nabote, homem de Jezreel. Então ele escreveu algumas cartas em nome de Acabe e carimbou-as com um anel sinete dele e as mandou para as autoridades e para os líderes de Jezreel. As cartas diziam o seguinte: mandem avisar que vai haver um dia de jejum. Reúnam todo o povo e ponham Nabote no lugar de honra. Ponham sentados na frente dele 2 homens de mau caráter para acusarem Nabote de ter amaldiçoado a Deus e ao rei. Depois, levem Nabote para fora da cidade e matem a pedradas. Os líderes e autoridades de Jezreel fizeram o que Jezabel havia ordenado. Eles mandaram avisar que ia haver um dia de jejum. Reuniram o povo e puseram Nabote no lugar de honra. Então, diante do povo, os 2 homens de mau caráter acusaram Nabote de haver amaldiçoado a Deus e ao rei. E assim ele foi levado para fora da cidade e morto a pedradas. Depois mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi morto a pedradas. Logo que Jezabel recebeu o recado, disse a Acabe: Nabote morreu. Agora vá e tome posse da plantação de uvas que ele não quis vender a você. Logo que soube que Nabote estava morto, Acabe foi até a plantação de uvas e tomou posse dela. Então o Senhor Deus disse a Elias, o profeta de Tisbé: vá falar com Acabe, rei de Israel, que mora na cidade de Samaria. Você o achará em Jezreel, na plantação de uvas de Nabote. Ele foi até lá para tomar posse dela. Diga a Acabe que eu, o Senhor, estou dizendo a ele: você mata o homem e ainda fica com a propriedade dele? Diga a Acabe que eu estou dizendo é isto. No mesmo lugar onde os cachorros lamberam o sangue de Nabote, eles lamberão seu próprio sangue. Quando Acabe viu Elias, perguntou: você já me achou, meu inimigo? Elias respondeu: achei, sim, porque você se entregou completamente a fazer o que o Senhor Deus considera errado. Por isso, ele lhe diz: eu vou fazer com que a desgraça caia sobre você. Vou acabar com você e vou me livrar de todos os homens da sua família, tanto os jovens como os velhos. Vou fazer com a sua família o mesmo que fiz com a família do rei Jeroboão, filho de Nebate, e com a família de Baasá, filho de Aias, pois levou o povo de Israel a pecar, e isso me provocou e me fez ficar irado. Elias continuou dizendo: e quando Jezabel, o Senhor Deus, diz que os cachorros comerão o seu corpo na cidade de Jezreel, os parentes dela que morrerem na cidade serão comidos pelos cachorros, e os que morrerem no campo serão comidos pelos urubus. Não houve ninguém que tivesse se entregado tão completamente a fazer coisas erradas que não agradam ao Senhor, como fez Acabe. E tudo ele fez por sugestão da sua esposa Jezabel. Acabe cometeu os pecados mais vergonhosos, adorando ídolos, como havia feito os amorreus. O povo que o Senhor havia expulsado do país, conforme o povo de Israel tinha ido avançando. Quando Elias acabou de falar, Acabe rasgou as suas roupas, jogou-as longe e vestiu uma roupa de pano grosseiro.
ele não comia nada, dormia em cima de panos grosseiros e andava triste e abatido. Então o Senhor Deus disse ao profeta Elias: Você viu como Acabe se tem humilhado diante de mim? Já que ele está fazendo isso, não será durante a vida dele que vou trazer a desgraça que prometi. Será durante a vida do filho dele que eu vou fazer cair a desgraça sobre a família de Acabe. 1 Reis, capítulo de número 22, último capítulo deste livro. Subtítulo é 2 Crônicas, capítulo de número 18, verso 2 ao versículo de número 27. Diz assim, do em diante: Durante os 2 anos seguintes houve paz entre Israel e a Síria. Mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei Acabe, de Israel. Acabe perguntou aos seus oficiais: Por que é que nós não fizemos nada para tomar de volta o rei da Síria, a cidade de Ramote-Gileade? Vocês sabem que aquela cidade é nossa. Então ele perguntou ao rei Josafá: Você vai comigo atacar Ramote? Josafá respondeu: Quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei, e assim os meus soldados e a minha cavalaria. Mas primeiro vamos consultar a Deus, o Senhor. Aí Acabe mandou chamar os profetas, que eram uns 400, e perguntou: Devo atacar a cidade de Ramote ou não? E eles responderam: Ataque, pois Deus lhe dará a vitória. Mas Josafá perguntou: Não existe aqui mais nenhum profeta para nós consultarmos o Senhor por meio dele? Acabe respondeu: Existe outro que se chama Micaías, filho de Imlá. Mas eu tenho ódio dele, porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim. Não fale desse jeito, disse Josafá. Então Acabe chamou um oficial e mandou que ele fosse imediatamente buscar Micaias. Os 2 reis, usando as suas roupas reais, estavam sentados nos seus tronos em uma praça que ficava perto da entrada do portão de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em frente deles. Um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Kenaaná, fez uns chifres de ferro e disse a Acabe: O que o Senhor Deus está dizendo é isto: Com estes chifres, o Senhor lutará contra os sírios e os derrotará completamente. E todos os profetas profetizaram a mesma coisa. Eles diziam: Marche contra a cidade de Ramote, que o Senhor, ó rei, vencerá. O Senhor Deus lhe dará a vitória. Enquanto isso, o oficial que tinha ido buscar Micaías disse a ele então: Todos os outros profetas profetizaram que o rei terá sucesso. É melhor que você faça o mesmo. Porém, Micaías respondeu: Juro pelo Senhor, o Deus vivo, que eu falarei o que ele mesmo mandar. Quando Micaías chegou ao lugar onde ele estava, o rei Acabe perguntou: Micaías, o rei Josafá e eu devemos atacar a cidade de Ramote ou não? Micaías respondeu: Ataque, pois o Senhor, ó rei, vencerá, o Senhor Deus lhe dará a vitória. Mas Acabe disse: Quando você falar comigo em nome do Senhor Deus, diga a verdade. Quantas vezes preciso dizer isso? Micaías respondeu: Veja o exército de Israel, espalhados pelos morros como ovelhas sem pastor. E o Senhor Deus diz: Estes homens não têm chefe, que eles voltem para casa em paz. Então Acabe disse a Josafá: Eu não disse para mim, ele nunca profetiza coisas boas?
Ele sempre diz alguma coisa ruim. Micaías continuou: agora escute o que o Senhor Deus está dizendo. Eu vi o Senhor sentado no seu trono, no céu, com todos os seus anjos à sua direita, à sua esquerda. Ele perguntou: quem enganará Acabe para ele vá a Ramote e seja morto? Alguns anjos disseram uma coisa e outros disseram outra, até que um espírito se apresentou e disse: eu enganarei Acabe. E Deus perguntou: como? E o espírito respondeu: eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras. Então Deus ordenou: vá e engane Acabe, você conseguirá. E Micaías terminou dizendo a Acabe: o Senhor está vendo agora que Deus fez com que todos estes seus profetas mentissem. Mas ele resolveu que vai acontecer uma desgraça com o Senhor, ó rei. Então o profeta Zedequias chegou perto de Micaías, deu um tapa na cara dele e perguntou: quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim e falou com você? Você descobrirá isso e quando entrar em algum quarto dos fundos, tentando se esconder, respondeu Micaías. Aí o rei Acabe deu a seguinte ordem a um dos seus oficiais: prendam Micaías e o leve a Amon, o governador da cidade, e o príncipe Joás. Diga a ele que joguem na cadeia e ponham a pão e água até que volte e são e salvo. Micaías exclamou: se o Senhor, ó rei, voltar em paz, então de fato o Senhor Deus não falou por meio de mim. E disse também: todos aqui deem atenção àquilo que eu profetizei. A morte de Acabe. Subtítulo 2 Crônicas, capítulo 18, verso 28 ao verso 34. Verso 29 do capítulo verso 29 do capítulo 22 de 1 Reis. Assim o rei Acabe de Israel e o rei Josafá de Judá foram atacar a cidade de Ramote Gileade. Acabe disse a Josafá: quando formos entrar na batalha, eu vou me disfarçar, mas você use as suas roupas de rei. E assim o rei de Israel entrou disfarçado na batalha. O rei da Síria havia mandado que os 32 capitães dos seus carros de guerra não atacassem ninguém, a não ser o rei de Israel. Por isso, quando vieram o rei Josafá, pensaram que ele era o rei de Israel e foram atacá-los. Mas Josafá gritou, e a eles viram que aquele não era o rei de Israel e pararam de atacá-lo. No entanto, um soldado sírio atirou uma flecha que por acaso atingiu o rei Acabe entre as juntas da sua armadura. Então ele gritou para o condutor do seu carro: fui ferido, dê a volta e me leve para a fora da batalha. Enquanto a batalha ficava cada vez mais forte, seguraram o rei Acabe de pé no seu carro de guerra, de frente para os sírios. O sangue dele escorria do ferimento para o fundo do carro e à tarde ele morreu. Ao pôr do sol foi dada ao exército dos israelitas a seguinte ordem: que cada homem volte para sua própria região e para a sua cidade. E assim morreu o rei Acabe. O seu corpo foi levado para Samaria e sepultado. E quando lavaram o carro dele na represa de Samaria, os cachorros lamberam seu sangue e as prostitutas se lavaram naquela água, como o Senhor Deus tinha dito que ia acontecer. Todas as outras coisas que o rei Acabe fez, e também uma descrição do seu palácio, enfeitado de um marfim,
de todas as cidades que construiu tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. Quando Acabe morreu, o seu filho Acasias ficou no lugar dele como o rei. O reinado de Josafá de Judá. Subtítulo 2 Crônicas, capítulo de número 20, verso 31 e 2 Crônicas, capítulo de número 21, verso 1. 41 em diante. No quarto ano do reinado de Acabe em Israel, Josafá, filho de Asa, se tornou rei de Judá, com a idade de 35 anos. Ele governou em Jerusalém 25 anos. A sua mãe se chamava Azubá e era filha de Sili. Como Asa, o seu pai, havia feito antes dele, Josafá fez com que o Senhor Deus considerava certo, mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e neles o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Todas as outras coisas que Josafá fez, toda a sua coragem e as suas batalhas estão escritas na história dos reis de Judá. Ele acabou com todos os prostitutos e prostitutas que serviam nos altares pagãos, que ainda haviam ficado desde o tempo de Asa, o seu pai. O país de Edom não tinha o rei e era governado por um governador nomeado pelo rei de Judá. E o rei Josafá construiu grandes navios para navegarem até a terra de Ofir e trazerem ouro, mas eles se quebraram em Zion-Geber e nunca chegaram a navegar. Então Acasias, filho de Acabe, ofereceu os seus marinheiros para viajarem junto com os marinheiros de Josafá, mas ele não quis. Josafá morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis da cidade de Davi, e o seu filho Jeoroão ficou no lugar dele, como rei. O reinado de Acasias de Israel. No ano 17 do reinado de Josafá, em Judá, Acasias, filho de Acabe, se tornou rei de Israel e governou 2 anos em Samaria. Ele pecou contra Deus, seguindo o mau exemplo de seu pai, Acabe, da mãe de seu pai Acabe, da sua mãe Jezabel, e o rei de Jeroboão. Vamos ao verso 53 de novo, gente. Ele pecou contra Deus, seguindo o mau exemplo do seu pai Acabe, da sua mãe Jezabel, e do rei Jeroboão, que havia feito o povo de Israel pecar. Acasias adorou e serviu o deus Baal. E, como seu pai havia feito antes dele, fez com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado. Concluímos o livro de 1 Reis. Concluímos. E já vamos lá para 2 Reis, capítulo de número 1, e vamos até o capítulo de número 6. Elias e o rei Acasias. Depois da morte do rei Acabe de Israel, o país de Moabe se voltou contra Israel. O rei Acasias ficou no lugar de Acabe, caiu do terraço do alto do seu palácio em Samaria e ficou muito ferido. Então mandou que alguns mensageiros fossem consultar Baal, Zebube, o deus da cidade filisteia de Ecrom, a fim de saber se ia sarar. Mas um anjo do Senhor mandou que Elias, o profeta de Tisbé, fosse encontrar-se com os mensageiros do rei Acasias. Ele perguntasse assim: por que vocês estão indo consultar Baal Zebube, o deus de Ecrom? Porque por acaso pensam que não há Deus em Israel? Digam ao rei que o Senhor Deus diz: você não vai sarar os seus ferimentos, você vai morrer.
Elias fez o que Deus havia mandado, e os mensageiros voltaram para o lugar onde o rei estava. Ele perguntou: por que vocês voltaram? Ele respondeu: um homem se encontrou com a gente e disse que voltássemos, e dissemos que o Senhor manda perguntar o seguinte: por que é que você está me mandando mensageiros para consultar Baal-zebube, o deus de Ecrom? Será que você pensa que não há Deus em Israel? Você não vai sarar dos seus ferimentos? Você vai morrer? Como era o homem que eles lhe disse isso? Perguntou o rei. E eles responderam: ele estava usando uma capa de pele de animais amarrada com um cinto de couro. É Elias, o profeta de Tisbé, disse o rei. Então mandou que um oficial fosse com 50 soldados prender Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de um morro e disse: homem de Deus, o rei mandou você descer daí. Elias respondeu: se eu sou um homem de Deus, que venha fogo do céu e mate você e os seus soldados. No mesmo instante, o fogo do céu desceu, matou o oficial e os seus soldados. O rei enviou outro oficial com 50 soldados. Elias subiu e disse a Elias: homem de Deus, o rei ordenou que você desça daí agora mesmo. Elias respondeu: se eu sou um homem de Deus, que venha fogo do céu e mate você e os seus soldados. No mesmo instante, o fogo de Deus desceu e matou o oficial e os seus soldados. Mais uma vez, o rei mandou um oficial com 50 soldados. Ele subiu o morro, ajoelhou-se em frente de Elias e pediu: homem de Deus, por favor, não acabe com a minha vida, nem com a vida desses 50 homens. Verso 14. Dos outros oficiais e os seus soldados foram mortos pelo fogo do céu. Mas tenha dó de mim, por favor. O anjo do Senhor disse: Elias, desça com ele e não tenha medo. Então Elias foi junto com o oficial falar com o rei e disse: o Senhor Deus diz assim: ó rei, você agiu como se em Israel não houvesse Deus para consultar. Mandou mensageiros para consultar Baal-zebube, o deus de Ecrom. Por isso você não vai ficar bom, você vai morrer. E Acasias morreu, como o Senhor tinha dito, por meio de Elias. Acasias não tinha filhos e, por isso, o seu irmão Joroão ficou no lugar dele como rei. Isso aconteceu no segundo ano do reinado de Joroão, filho de Josafá, rei de Judá. Todas as outras coisas que o rei Acasias fez está escrita na história dos reis de Israel. 2 Reis, capítulo de número 2. Elias é levado para o céu. Chegou o tempo de o Senhor Deus levar Elias para o céu em um redemoinho. Elias saiu de Gilgal junto com Eliseu. E no caminho Elias disse: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Betel. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os dois foram até Betel. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e lhe perguntou: você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu. Mas não vamos falar nisso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Jericó. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os dois foram até Jericó. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e perguntou:
você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar nisso. Aí Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até o rio Jordão. Mas Elias disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor, que não o deixarei. Então eles saíram e 50 profetas o seguiram até o rio Jordão. Elias e Eliseu pararam perto do rio e os profetas ficaram olhando de longe. Aí Elias tirou a sua capa, enrolou-a e bateu com ela na água. A água se abriu e ele e Eliseu passaram para o outro lado, andando em terra seca. Aí Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber como herança 2 vezes mais do poder do que os outros profetas vão receber. Elias disse: esse pedido é difícil de atender, mas você receberá o que está me pedindo. Se me vir quando eu estiver sendo levado. Vamos, verso 10 de novo. Elias disse: esse pedido é difícil de atender, mas você receberá o que está me pedindo. Se me vir quando eu estiver sendo levado para longe. Se você não me vir, não receberá. E assim foram andando e conversando. De repente, um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias foi levado para o céu num redemoinho de fogo. Elias viu o que aconteceu e gritou: meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. E nunca mais ele viu Elias. Muito triste, Eliseu rasgou a sua capa pelo meio, depois pegou a capa de Elias, que havia caído, voltou para a beira do rio Jordão e parou ali. Então bateu na água com a capa de Elias e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Aí bateu de novo na água e ela se abriu, e ele passou para o outro lado. Os 50 profetas de Jericó viram isso e disseram: o poder de Elias está com Eliseu. Então foram encontrar-se com ele e ajoelharam-se diante dele e disseram: nós que estamos aqui somos 50 homens fortes. Deixe que vamos procurar o seu mestre. Talvez o Espírito do Senhor Deus o tenha carregado e deixado em alguma montanha ou em algum vale. Não, vocês não devem ir, respondeu Eliseu. Mas eles insistiram até que ele mudou de ideia e deixou que fossem os 50. Foram e durante 3 dias procuraram Elias por toda a parte, porém não o acharam. Então voltaram a Jericó, onde Eliseu estava esperando. Elias disse: eu não falei para vocês não irem? A água purificada por Eliseu. Verso 19 em diante. Alguns homens de Jericó foram falar com Eliseu e disseram: como o Senhor sabe, esta cidade é boa, mas a água não presta e provoca abortos. Então Eliseu mandou: ponham um pouco de sal em um prato e tragam para mim. Eles levaram. E Eliseu foi até a fonte, jogou o sal na água e disse: o que o Senhor Deus diz, isto é: eu fiz a água ficar pura, e ela não provocará mais mortes nem abortos. E aquela água ficou pura até hoje, como Elias disse que ia ficar. Os rapazes zombadores, verso 23 em diante. Eliseu saiu de Jericó para ir a Betel. Ele ia andando pela estrada, quando alguns rapazes saíram de uma cidade e começaram a caçoar dele, gritando assim:
o seu careca, fora daqui. Eliseu virou para trás, olhou firme para os rapazes e os amaldiçoou em nome de Deus, o Senhor. Então, duas ursas saíram do mato e despedaçaram 42 deles. Dali, Eliseu foi até o Monte Carmelo e depois voltou para Samaria. 2 Reis, capítulo de número 3. A guerra entre Israel e Moabe. Hidratando, né, gente? Vamos lá. No ano 18 do reinado de Josafá de Judá, Joroão, filho de Acabe, se tornou rei de Israel e governou 12 anos em Samaria. Ele pecou contra Deus, o Senhor, porém não foi como seu pai ou a sua mãe Jezabel. Jorão derrubou a coluna do deus Baal, que o seu pai havia mandado levantar. No entanto, como o rei Jeroboão, filho de Nebate, havia feito antes dele, Joroão levou o povo de Israel a cometer os mesmos pecados sem parar. O rei Mesa, do país de Moabe, criava carneiros e todos os anos entregava como impostos ao rei de Israel 100.000 carneirinhos e a lã de 100.000 carneiros. Porém, quando o rei Acabe morreu, Mesa se revoltou contra Israel. Por isso, o rei Joroão saiu imediatamente de Samaria e reuniu todo o exército. Ele mandou o rei Josafá de Judá o seguinte recado: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Você quer ir comigo guerrear contra Moabe? O rei Josafá respondeu: eu irei. Eu estou às suas ordens. Assim também os meus soldados, os meus cavalos, que caminho, pegaremos para o ataque. Nós iremos pelo caminho do deserto de Edom, disse Jorão. E assim o rei Jorão, o rei de Edom, o rei de Judá, partiram e marcharam 7 dias. Então a água acabou, e não havia água nem para os homens, nem para os animais de carga. Aí o rei Jorão exclamou: estamos perdidos. O Senhor Deus nos entregou os 3 reis ao rei de Moabe. O rei Josafá perguntou: existe por aqui algum profeta de Deus, o Senhor, para que consultemos o Senhor por meio dele? Um oficial do exército do rei Jorão respondeu: Eliseu, filho de Safate, está por aí. Ele era o ajudante de Elias. Ele é profeta e diz o que o Senhor manda. Disse o rei Josafá. Então os 3 reis foram falar com Eliseu, mas ele disse ao rei de Israel: o que é que eu tenho com isso? Vá falar com os profetas que o seu pai e a sua mãe consultavam. Jorão disse: não, pois foi o Senhor quem nos entregou os 3 reis ao rei de Moabe. Eliseu disse: juro pelo Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso, a quem sirvo, que se eu não respeitasse o seu aliado, o rei Josafá de Judá, eu não daria nenhuma atenção ao Senhor. Agora me tragam um músico. Enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Senhor Deus veio sobre Eliseu. E ele disse: o que o Senhor diz é isto: façam muitas covas em todo o leito seco deste ribeirão, pois vocês não vão ver chuva nem vento, mas mesmo assim o leito deste ribeirão vai se encher de água, e vocês, o seu gado e os seus animais de carga
terão muita água para beber. E Eliseu continuou: E para o Senhor Deus é fácil fazer isto. Ele também lhe dará a vitória contra os moabitas. Os senhores conquistarão todas as melhores cidades dele, e as cidades cercadas de mulheres. Cortarão todas as suas árvores frutíferas, taparão todas as suas fontes de água, e estragarão todas as suas terras de plantação, cobrindo-as de pedra. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio correndo na direção de Edom e cobriu o chão. Os moabitas ficaram sabendo que os 3 reis tinham vindo atacá-los. Então, todos os homens que podiam lutar, tanto os mais velhos como os mais moços, foram chamados e ficaram na fronteira. Quando eles se levantaram na manhã seguinte, o sol estava brilhando na água, fazendo com que ela parecesse vermelha, como sangue. Então gritaram: Aquilo é sangue? Com certeza, os 3 reis lutaram entre si e mandaram uns outros: Vamos pegar tudo o que eles deixaram no acampamento. Porém, quando os moabitas chegaram ao acampamento, os israelitas os atacaram e os fizeram fugir. Os israelitas perseguiram os moabitas, matando-os e destruindo as suas cidades, conforme iam passando por um terreno de plantação. Cada israelita jogava uma pedra nele, até que finalmente todos os campos estavam cobertos de pedra. Eles também taparam as fontes e cortaram as árvores frutíferas. No fim, somente a capital, a cidade de Kir-Erez, ficou faltando, mas os atiradores da defunda a cercaram e atacaram. O rei Moabe percebeu que estava perdendo a batalha, então, com 700 soldados armados com espadas, tentou forçar passagens através das linhas inimigas a fim de fugir para perto do rei da Síria. Porém, não conseguiu. Então, pegou o seu filho mais velho, que iria ficar no lugar dele como rei, e ofereceu em sacrifício ao deus de Moabe, nas muralhas da cidade. Os israelitas ficaram apavorados e por isso saíram dali e voltaram para o seu país. 2 Reis, capítulo de número 4. Eliseu ajudava uma viúva pobre. Certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas foi falar com Eliseu e disse: O meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora, um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos, a fim de serem escravos como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: O que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse: Vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar o azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: Venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos
irem vivendo. Eliseu e a mulher de Sunem. Meu Deus do céu, glória a Deus. Vamos lá, verso 8 em diante. Um dia Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Ele o convidou para uma refeição, e daí em diante, sempre que ia a Sunem, Eliseu tomava as suas refeições na casa dela. Ela disse ao seu marido: tenho a certeza de que este homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa e vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E assim, quando ele vier nos visitar, poderá ficar lá. Um dia Eliseu voltou a Sunem e subiu ao seu quarto para descansar. Ele disse a Geazi, o seu empregado, que fosse chamar a dona da casa. Quando ela chegou, Eliseu disse a Geazi: pergunte o que posso fazer por ela, para pagar todo o trabalho que ela tem tido, cuidando de nós. Talvez ela queira que eu vá falar o favor dela como o rei ou com o comandante do exército. Mas a mulher respondeu: eu tenho tudo o que preciso aqui no meio do meu povo. Eliseu perguntou a Geazi: então, o que posso fazer por ela? Ele disse: bem, a mulher não tem filhos e o marido dela é velho. Diga a ela que venha aqui, ordenou Eliseu. E ele a chamou e ela ficou na porta. Então Eliseu disse: no ano que vem, por este tempo, você carregará um filho no colo. A mulher exclamou: por favor, não minta para mim. O Senhor é um homem de Deus. Mas, como Eliseu tinha dito, no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu à luz a um filho. Alguns anos depois, no tempo da colheita, o menino saiu para se encontrar com o seu pai, que estava no campo, com os trabalhadores que faziam a colheita. De repente, ele começou a gritar para o pai: ai, que dor de cabeça! Então o pai disse a um dos empregados: leve o menino para a mãe. O empregado carregou o menino até o lugar onde a mãe estava. Ela ficou com ele no colo até o meio-dia, e então ele morreu. Aí ela o carregou para o quarto de Eliseu e o pôs na cama. Depois saiu e fechou a porta. Então chamou o marido e disse: mande um empregado trazer uma jumenta. Eu preciso ir falar com o profeta Eliseu. Voltou o mais depressa que pôde. O marido perguntou: por que você vai falar com ele hoje? Hoje não é sábado, nem dia de festa da lua nova. Não faz mal, respondeu ela. Aí mandou que pusessem os arreios na jumenta e ordenou ao empregado: faça o animal andar o mais depressa que puder, e só pare quando eu mandar. E assim ela saiu e foi para o Monte Carmelo, onde Eliseu estava. Quando ela ainda estava um pouco longe, Eliseu a viu chegando e disse ao seu empregado, Geazi: veja, a mulher de Sunem vem vindo aí. Corra até lá e pergunte se está tudo bem com ela, com o marido e com o filho. A mulher disse a Geazi que estava tudo bem. Porém, quando chegou ao lugar onde Eliseu estava, ela se ajoelhou diante dele e o abraçou os seus pés. Geazi ia tirá-la dali, mas Eliseu disse: não faça isso. Você não está vendo que ela está muito aflita? E o Senhor Deus não me disse nada sobre isso? Então a mulher disse a Eliseu: Senhor, por acaso eu lhe pedi um filho? Não lhe pedi que não me enganasse? Eliseu virou-se para Geazi e disse: apronte-se, pegue o seu bastão e vá. Não pare para cumprimentar ninguém.
que você encontrar, e, se alguém cumprimentar você, não perca tempo respondendo. Vá direto e ponha o meu bastão em cima do menino. Mas a mulher disse a Eliseu: Juro pelo Senhor Deus, e juro pelo Senhor mesmo, que eu não o deixarei aqui. Aí Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi na frente deles e colocou o bastão em cima do menino. Porém, ele não soltou nenhum gemido, nem havia nele qualquer outro sinal de vida. Então Geazi voltou para encontrar Eliseu e disse: O menino não acordou. Quando Eliseu chegou, entrou no quarto e viu o menino morto na cama. Então fechou a porta e orou a Deus, o Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, pondo a sua cabeça sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos e as mãos sobre as mãos. Quando Eliseu se deitou sobre o menino, o corpo da criança começou a se esquentar. Eliseu se levantou e andou de um lado para o outro do quarto. Depois voltou e deitou-se de novo sobre o menino. Aí o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e mandou que ele chamasse a mãe. Quando a mulher entrou, Eliseu disse: Pegue o seu filho. Ela caiu aos pés de Eliseu e encostou o rosto no chão. Depois pegou o seu filho e saiu. O cozido envenenado. Verso 38 em diante. Certa vez, quando havia falta de alimentos naquela terra, Eliseu voltou para a Gilgal. Enquanto estava ensinando um grupo de profetas, ele mandou que o seu empregado pusesse uma panela grande no fogo e fizesse um cozido para eles. Então um dos profetas saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira que dava umas frutas amargas e apanhou todas as que pôde carregar na sua capa. Então voltou, cortou as frutas em pedaços e jogou dentro da panela, não sabendo o que era. O cozido foi servido aos homens, mas assim que eles o provaram, começaram a gritar para Eliseu: O cozido está envenenado e não queriam comer. Então Elias pediu um pouco de farinha, jogou dentro da panela e disse: Sirvam mais um pouco de cozido para todos. E o cozido que estava na panela já podia ser comido sem perigo. 20 pães para 100 homens. Verso 42. Outra vez um homem chegou de Baal Salissa, trazendo para Eliseu 20 pães feitos com a primeira cevada que havia sido colhido naquele ano e também algumas espigas de cevada ainda verdes. Eliseu mandou que o seu empregado desse aquela comida ao grupo de profetas. Mas o empregado perguntou: O Senhor acha que isto dá para 100 homens? Eliseu respondeu: Entregue a eles, e eles comerão, pois o Senhor Deus diz que eles vão comer e ainda vai sobrar. Aí o empregado lhe deu a comida e, como o Senhor tinha dito, todos comeram e ainda sobrou. 1 Reis, capítulo de número 5. A cura de Naamã. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria uma terrível doença da pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa: Eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria,
pois ele o curaria da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou: vá falar com o rei de Israel, entregue esta carta a ele. Então Naamã saiu levando uns 350 quilos de prata, e uns 70 quilos de ouro, e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim: esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida e de tirá-la? Ele está querendo briga? O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o Senhor está tão preocupado? Mande que este homem venha falar comigo, e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que o empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo e que oraria ao Senhor, seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso, os rios Abana e Farpar em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? Foi embora muito bravo. Então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Porque é que o Senhor não pode ir se lavar como ele disse e ficar curado? Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia, como a de uma criança. Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava, e disse: agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, por favor. Eliseu respondeu: juro pelo Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que não aceitarei nenhum presente. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele não quis. Aí Naamã disse: já que o Senhor não quer aceitar o meu presente, então deixe que eu leve para casa 2 mulas carregadas de terra, pois de agora em diante eu não vou oferecer sacrifícios e ofertas que são completamente queimadas a nenhum Deus a não ser a Deus, o Senhor. Mas eu gostaria que ele me perdoasse. Uma coisa é a seguinte: quando eu tiver de acompanhar o meu rei ao templo de Rimon, o Deus da Síria, para lhe adorar, eu vou te adorá-lo também. Que o Senhor Deus me perdoe por isso. Eliseu disse: adeus, boa viagem. Eliseu foi um pouco assim, ao meu ver, ao ver do Jefferson, Eliseu foi um pouco rude assim com Naamã, né? Mas, né, glória a Deus, curado. Naamã foi curado. Existe cura quando uma direção é obedecida também. Geazi é castigado. Vamos lá, continuação. Quando Naamã já estava um pouco longe, Geazi, o empregado de Eliseu, começou a pensar: o meu patrão deixou Naamã
fosse embora sem pagar nada. Ele devia ter aceitado o que o sírio estava oferecendo. Juro pelo Senhor, o Deus vivo, que eu vou correr atrás dele e receber alguma coisa. Então Geazi saiu correndo. Quando Naamã viu que um homem vinha correndo atrás dele, desceu do carro e perguntou: aconteceu alguma coisa? Não, respondeu Geazi, mas o meu patrão mandou dizer que agora mesmo 2 membros de um grupo de profetas da região montanhosa de Efraim, então eles gostariam que o Senhor desse a ele uns 30 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Naamã disse: por favor, leve 60 quilos de prata. E insistiu com ele. Então pôs a prata em 2 sacos, entregou a prata e as 2 mudas de roupas finas, e deu aos seus empregados e mandou que eles fossem na frente de Geazi. Quando eles chegaram ao morro onde Eliseu morava, Geazi pegou os 2 sacos e carregou-os para dentro de casa. Depois mandou embora os empregados de Naamã, entrou em casa de novo e foi falar com Eliseu. Este perguntou: onde é que você foi? Eu não fui a lugar nenhum, respondeu Geazi. Mas Eliseu disse: o meu espírito estava com você quando aquele homem desceu do carro para falar com você. Esta não era a ocasião para você aceitar dinheiro e roupas, plantações de oliveiras e de uvas, ovelhas e gados, ou empregados e empregadas. Portanto, a doença de Naamã vai pegar em você, e os seus descendentes terão para sempre. Quando saiu dali, Geazi tinha pegado a doença e a sua pele estava branca como a neve. 2 Reis, capítulo de número 6. Último capítulo do dia de hoje. Vamos lá. Glória a Deus. Eliseu faz um machado boiar. Eliseu dirigia um grupo de profetas. Um dia eles pediram o lugar onde morar. Vamos de novo. Eliseu dirigia um grupo de profetas. Um dia eles pediram: o lugar onde moramos com você é muito pequeno. Dê licença para irmos até o Rio Jordão a fim de cortar algumas árvores. Com elas construiremos uma casa para morar. Podem ir, respondeu Eliseu. Um dos profetas insistiu que Eliseu fosse com eles. Eliseu aceitou, e eles saíram juntos. Quando chegaram ao Jordão, começaram a trabalhar. Um deles estava cortando uma árvore, quando de repente o ferro do seu machado escapou do cabo e caiu na água. O que vou fazer, Senhor? Gritou ele para Eliseu. O machado era emprestado. Onde foi que ele caiu? Perguntou Eliseu. O homem mostrou o lugar, então Eliseu cortou um pedaço de pau, jogou na água e fez um machado boiar. Pegou e mandou ele. E o homem esticou o braço e o pegou. O exército dos sírios é derrotado. Verso 8. O rei da Assíria estava em guerra contra Israel. Ele pediu conselho aos seus oficiais e ele escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali esperando, escondidos para atacá-los. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar e eles ficaram alerta. Isso aconteceu várias vezes. O rei da Síria ficou muito aborrecido. Então chamou os seus oficiais e lhe perguntou:
qual de vocês está do lado do rei de Israel? Um deles respondeu: nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo o que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Então o rei ordenou: descubram onde ele está, que eu o prenderei. Contaram ele que Eliseu estava em Dotã, e ele mandou para lá uma grande tropa de soldados, com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite à cidade e a cercaram. No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos. O que vamos fazer? Eliseu disse: não tenham medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então orou assim: ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixe que ele veja. Deus respondeu à oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu ao redor de Eliseu. O morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Quando os sírios atacaram, Eliseu orou assim: ó Senhor Deus, faze com que esses homens fiquem cegos. Deus respondeu à oração de Eliseu e fez com que os sírios ficassem cegos. Então Eliseu foi falar com eles e disse: vocês estão no caminho errado. Esta cidade não é a que estão procurando. Venham comigo, que eu vou levar vocês até o homem que estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Logo que eles entraram na cidade, Eliseu orou assim: ó Senhor Deus, abre os olhos deles e deixem que eles vejam. Então Deus fez com que os sírios enxergassem de novo, e eles viram que estava dentro da cidade de Samaria. Quando o rei de Israel viu os sírios, perguntou a Eliseu: devo matá-los, Senhor? Devo matá-los? Não, de jeito nenhum, respondeu ele. Por acaso o Senhor mata os soldados que são feitos prisioneiros na guerra? Deem de comer e deem de beber a este aqui, e deixe que voltem para os reis dele. Então o rei de Israel mandou fazer uma grande festa para os sírios, e depois que comeram e beberam, ele mandou de volta para o rei da Síria. Daí em diante, os sírios pararam de atacar a terra de Israel. Eliseu e a fome em Samaria. Algum tempo depois, o rei Ben-Hadad da Síria levou todo o seu exército para lutar contra Israel e cercou a cidade de Samaria. Por causa disso, a falta de alimentos naquela cidade foi tão grande que uma cabeça de jumento custava 80 barras de prata e 200 gramas de esterco de pomba custavam 5 barras de prata. Certo dia, o rei de Israel estava passando por cima da muralha da cidade, quando uma mulher gritou para ele: ó rei, meu senhor, me ajude. Ele respondeu: se o Senhor Deus não ajudar você, como é que eu posso ajudá-la? Você pensa que eu tenho trigo ou vinho? Mas diga qual é o seu problema. Ela respondeu: outro dia, esta mulher me disse: vamos comer o seu filho. Hoje, amanhã comeremos o meu. Então, nós cozinhamos o meu filho e comemos. No dia seguinte, eu disse que era a vez de comermos o filho dela, mas ela o escondeu. Ao ouvir isso, o rei rasgou as suas roupas em sinal de desgosto, e as pessoas que estavam perto da muralha viram por debaixo das suas roupas. Ela estava vestida com roupa de pano grosseiro, e o rei gritou:
que Deus me mate se antes que o dia acabe eu não mandar cortar a cabeça de Eliseu, filho de Safate. E mandou que um mensageiro fosse buscá-lo. Enquanto isso, Eliseu estava em casa com alguns líderes do povo que haviam ido visitá-los. Antes que o mensageiro do rei chegasse, Eliseu disse aos líderes: aquele assassino está mandando alguém para me matar. Por isso, quando ele chegar, fechem a porta e não deixem que entre. O próprio rei virá logo e depois dele. Eliseu ainda estava falando com eles quando o rei chegou e disse: foi o Senhor Deus que me fez cair toda essa desgraça sobre nós. Porque iria eu ficar mais tempo esperando que eles fizessem alguma coisa? Aí já vai dar sequência, mas vai ficar para amanhã o segundo livro de Reis, capítulo 7 em diante. Amém? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, mais um dia concluído, mais um dia que nós triunfamos em vitória para continuarmos a leitura da palavra. E vou dizer e vou continuar reforçando: ore pelo seu país, seja qual for. O meu é o Brasil, mas ore pelo seu país, ore pela sua nação, pelo seu bairro, pela sua região, pelo seu estado. Ore pelo Amapá, pelo povo amapaense, se é assim que diz. Que Deus abençoe a região norte do Brasil, em nome de Jesus. Fique com Deus, gente. Um abraço.